Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões do IFB ao vivo aqui nas redes sociais. Eu sou o professor Henrique Costa e hoje vou estar aqui com a professora Daniela, professora de Goiânia. Tudo bom, Daniela? Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Henrique, tudo bem por aqui? Com você aí na Barra da Tijuca? Prometido e vim. Quem está ali no fundo ali é o Gustavo, olha lá, o professor Gustavo, lá no fundo. Prometemos que viríamos e viemos aí. Estamos aqui, senhores, o Rio é nosso. É isso aí. Ontem a live deu uma certa repercussão no WhatsApp do Gustavo aí, que o negócio que a Ambima só fala que o gerente está errado, né? É verdade. E não é verdade. Eu já peguei lâmina, a lâmina estava errada e eu, que era o gerente, estava certo, né? Acontece. Acontece. Muito legal. Estamos aqui nessa sala aqui, que é a nossa sala modelo, né? Uma das salas que a gente mais gosta de dar aula, né? Em Goiânia a gente vai estar de casa nova. Vamos ver, estou com bastante expectativa lá no Office Tamandaré, né? Ah, foi para Tamandaré agora? Tamandaré, muito seu bem. desejo é uma ordem. Muito bom, muito obrigada. Só falta agora o prefeito deixar a gente trabalhar, né? Só falta isso, Dani, porque o hotel tá certo, é um lugar legal, vamos estar ali perto da República do Líbano, da Praça do Sol. Aquela região ali é muito boa. Pois que é. Bom. Que bom que conseguiu mudar para Tamandaré, porque lá no centro não ia rolar, não. Aqui no Rio de Janeiro a gente está meio em dúvida, a gente ainda não entendeu direito se está trabalhando ou não. Mas o fato é que hoje teve decreto dizendo que é para voltar às aulas e o IFB voltou às aulas imediatamente. Turma rodando, não na Barra da Tijuca, mas na Tijuca, né? Para vocês pararem de se confundir com as Tijucas. Muito bom. Mas lá na Tijuca, Praça Santos Penha, Thomas está tocando a turma lá. Então já retomamos as aulas em aonde no Brasil é permitido, né? Não vejo a hora de voltar para a sala de aula. Gente, eu estou enlouquecida de saudade da aula, de saudade do contato com os alunos. Quero muito que essa turma aconteça. Ansiosa para isso. Saudade de turma cheia. Cheia ainda não vai poder ser, né, Dani? Que tem decreto, mas já pelo menos tem os alunos. É isso aí. Essa sala, por exemplo, aqui que tem 40 lugares, a gente pode trabalhar com 15 na atual regulação. Mas vamos em frente. Vamos em frente. E quem vai estar também comentando algumas questões, mas não ao vivo, com vídeo gravado, é o professor Cristiano, professor de São Paulo. Teve uma reunião hoje, então ele não estará conseguindo participar aqui ao vivo. Vamos para a primeira questão, então, Dani? Vamos lá. 2 questõezinhas de CEA comigo, assuntos que são bem pertinentes, né, da prova do CEA. E bora lá para a gente trazer as dicas de como responder essas questões. Podemos? Vamos lá. Esse é o coração da prova, né? Planejamento financeiro. É para isso que existe. E é um assunto, assim, delicioso. Eu tenho que me policiar, sou suspeitíssima, né? Tanto que estou no módulo 1 do CFP, que trata desse tema também. É um assunto que eu gosto muito de falar e que é super importante, acho que para a vida de todo mundo, né? Não só para a prova. É um conhecimento super útil para todos. Então, vamos lá. Para elaborar um planejamento financeiro pessoal a um funcionário público federal com 25 anos de idade, devemos considerar os seguintes fatores. 1, renda e gastos. 2, tolerância ao risco. 3, necessidade de liquidez. 4, movimento de curto prazo na economia. E aí a questão pede para a gente julgar quais essas alternativas estão corretas, né? Então, primeiramente, né, pessoal, vamos analisar uma a uma. Fazendo uma recapitulação aqui muito rápida, né, sobre os principais pontos para elaborar um planejamento financeiro pessoal, a gente tem
renda e gastos, né? Então, é preciso observar o orçamento do cliente. Quanto mais limitado o orçamento, menos tolerância a risco ele vai ter, né? A própria tolerância ao risco, e aí aqui entre tolerância ao risco, a gente entra em dois temas, né, que é a tolerância e capacidade de risco, né, se ele tem capacidade para tomar risco, e aí a gente está falando um pouquinho sobre orçamento, ou se ele realmente tolera, né, o tolerar o risco é o perfil psicológico mesmo do cliente, se ele aguenta as oscilações de mercado, se ele aguenta ver as movimentações do dinheiro no decorrer do tempo nos produtos de investimento. E a necessidade de liquidez, né? O quanto daquela carteira de investimentos o cliente pode precisar e em quanto tempo. Então, quanto maior a necessidade de liquidez, menor também vai ser o perfil de risco deste cliente. E a idade também é super importante, que é um tema que traz para a gente aqui já no enunciado, né? Então, quanto mais jovem o cliente for, maior vai ser a capacidade e a tolerância dele de tomar risco, tá? Não significa que vai ser um cliente que a gente vai montar uma carteira de risco, mas ele está enquadrado dentro das possibilidades que permitem. Quando a gente vê aqui no 4, o movimento de curto prazo na economia, isso aqui não interfere no montar o planejamento financeiro. Isso aqui são argumentos que a gente utiliza para, de fato, recomendar investimentos, né? Então, movimentos de curto prazo na economia, a gente está falando sobre movimentos nas taxas de juros, preço dos ativos no mercado, marcação a mercado, né? E aí, esses movimentos podem ser causados por diversos motivos, como a gente está vivendo aí um cenário de fortes movimentos de curto prazo, né? A alta volatilidade de curto prazo que a gente chama, que está impactando nos investimentos. Então, isso não deve ser considerado para você elaborar um plano financeiro, mas sim para recomendação dos investimentos. Então, no que a questão está pedindo aqui, a gente tem como alternativas corretas 1, 2 e 3, renda e gastos. Então, quanto maior a capacidade financeira, quanto maior a capacidade de poupança do cliente, mais ele vai estar propenso a tomar risco, então melhor você consegue trabalhar essa carteira. Quanto mais ele tolera o risco, a mesma coisa, e quanto menos necessidade de liquidez, quanto menos dinheiro ele precisar em disponibilidade, maior vai ser a parcela da carteira de investimentos que você vai poder trabalhar, então você consegue melhorar o planejamento financeiro dele. É isso aí. A situação econômica interfere na recomendação. Tem que prestar atenção no enunciado, né, Dani? Exatamente. Ele não perguntou o que interfere na recomendação de investimento. Ele perguntou o que interfere no perfil. No planejamento, exatamente. No planejamento, e aí eu preciso saber se eu vou recomendar aplicações conservadoras, moderadas ou arrojadas. E como eu vou encaixar isso dentro dos objetivos que foram mapeados na conversa com esse cliente, né? E aí é por isso que eu falei, eu preciso me policiar, senão eu desato a falar aqui e falo a noite inteira. Mas quando você vai identificar com o cliente os objetivos dele para o recurso, por que ele está querendo ali aquele plano financeiro, é preciso fazer o alinhamento de expectativas, né? Então, às vezes o cliente tem um objetivo que para o perfil de risco que foi mapeado nele, dados esses 3 elementos que nós falamos, não são condizentes. Então, é basicamente nisso que a questão está trazendo, né? Aliás, a questão traz um negócio de necessidade de liquidez que eu estava conversando ontem com meu pai. Meu pai está devedor no cheque especial, porque ele foi mandar resgatar uma aplicação e é aquelas de quase D30, né? D21, sei lá quantos. Aí eu estava falando para ele, não é possível que o gerente tenha feito uma carteira só com uma aplicação de prazo de D20. Deve ter alguma aplicação ali de liquidez melhor. E o que você tem que fazer é resgatar das aplicações de prazo D20 e colocar nas de prazo D0, D1, né? Não separou a reserva de emergência, né? Ou não separou. Agora, se colocou tudo no D20, é um erro grande do gerente. Muito grande. Porque meu pai vive de renda. Ele precisa ter a carteira na aplicação com D20. Ele precisa ter um pouquinho ali no D0, D1, né? Pode ser assim, D20.
E aí entram outras questões também quando você começa a desenvolver essa conversa. Tem que ser observada também a idade dele, né? Provavelmente ele já não está mais numa idade que ele pode ter uma carteira travada. Por mais que o próprio cliente tivesse virado falando assim, não, eu tenho uma renda garantida todo mês, eu não tenho necessidade nenhuma de liquidez ou de complemento de caixa. Ele pode ter uma emergência médica, por exemplo, ele pode, né, precisar de uma eventualidade e aí o dinheiro, a carteira está toda presa. Então, são fatores, né, que compõem também aí o planejamento financeiro, são questionamentos que devem ser feitos para o cliente na hora de entender o cliente e na primeira etapa do processo, né, primeira e segunda etapas do processo, essa conversa é super importante, mas esse é assunto para outro curso. É assunto para outro curso. Mas é a montagem de carteira, a necessidade de liquidez, várias vezes a gente não percebe direito. É muito sensível. Assim, a questão da renda e da situação financeira, acho que para todo aluno fica muito claro, né? E a tolerância ao risco também para todo aluno fica muito claro. O resultado ali do API é meio um negócio mágico, né? Mas tá claro o que aconteceu ali. Agora, isso, necessidade de liquidez, que são elas, né? Exato. O que é necessidade de liquidez? E aí, necessidade de liquidez é um caso desse, né? Não vejo problema dele ter algumas aplicações que não tenham liquidez rápida. E agora, com a renda fixa, tem um problema que, como o cenário está... ele já tem quase 80 anos, não vai dar que é perfil arrojado nunca. Não. Aí você tem que mandar ele para o multimercado ou para renda fixa. Para esse troço render alguma coisa, numa taxa Selic de 2, você tem que ir para uma aplicação de pouca liquidez. Exato. Não tem jeito, né? Só que aí a gente puxa outro assunto, que é aquela curva de utilidade do investidor. Ele já não está mais no momento da curva de acumulação de patrimônio, agora é proteção. Verdade. Já indo para distribuição. Então, nesse momento, você abre mão de liquidez. Abre mão de rentabilidade. Né? Então, é um assunto muito cheio de detalhes que a gente, se a gente for falando, vão surgindo bastante informações interessantes. Mas é engraçado que, falando ainda um pouco sobre a necessidade de liquidez, às vezes a pessoa acha que necessidade de liquidez é para uma semana, um mês, 2 meses. Na verdade, não. Se o cliente já tem um objetivo específico para até um ano, tem que ir para a reserva de liquidez, porque se você bota num multimercado, por exemplo, ou num fundo RF ativo, renda fixa ativa, que está sofrendo pra caramba aí com esse movimento das curvas de juros, chega na data, está num período de volatilidade, vai resgatar o investimento, o cliente tem perda financeira, então até um ano é CDBzinho, liquidez diária, no máximo carência da data do vencimento pós-fixado. Não tem muito para onde inventar a roda. E cabe a nós, profissionais, mostrar isso para o cliente, porque o cliente ele sempre vai querer ganhar o máximo possível sem correr risco. Então, a gente, enquanto profissionais, tem que ter esse entendimento e trazer isso para o cliente. Tem até um caso interessante que eu estava conversando ontem com um cliente. Posso contar rapidinho? Vai. Eu conversando com ele, ele é assim, quando o mercado está em volatilidade, ele vira conservador. Quando o mercado está bom, ele é extremamente agressivo. Aí, a gente conversando, ele, eu quero resgatar todos esses fundos aí que estão rendendo menos de 150% CDI, porque não está compensando. Eu escutei, eu argumentei tudo, quando por fim ele falou que queria mesmo, eu falei assim, então tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse fundo que está rendendo 150% CDI hoje, ele vai continuar rendendo isso ao longo do tempo, porque a estratégia dele foi montada para isso. Agora, se você resgata todos da sua carteira, você vai deixar só os investimentos agressivos, vai ficar com a carteira só agressiva? Aí ele parou, ficou assim, não tinha pensado nisso. Falei, então, você precisa ter os que rendem 100% CDI, 150%, e os que rendem acima disso, que é a menor parcela da sua carteira, como hoje acontece. Aí ele falou assim, nossa, é verdade, você me convenceu, tem razão. Então, mas se o profissional não tem esse entendimento para trazer esses pontos para o cliente, ele teria mandado resgatar todos os fundos multimercado média vol, baixa vol, que performa aí 150, 200 CDI, e teria ficado uma carteira só agressiva, né? Então, são muitos pontos aí acerca desse assunto de estruturação de portfólio, né? Asset allocation, isso tudo
Parece simples, mas não é. É cheio de detalhes e precisa estar muito alinhado com o objetivo e perfil do cliente. E muitas vezes, e o CFP trata muito disso, né, quando a gente entra mais nesse detalhe, o cliente não sabe o perfil dele. O profissional, na sua experiência, que tem que saber identificar e ir conduzindo o cliente. Na grande maioria das vezes, nem o próprio investidor se conhece, né? E aí a gente, enquanto profissional, de acordo com o que vai vivendo, vai tendo a vivência de mercado, vai pegando a experiência de vários atendimentos, a gente vai olhando e a hora de você virar para o cliente e falar assim, confia em mim, que eu sei o que eu estou fazendo. Então, é bem interessante esse assunto. Eu sou suspeita, como falei. Muito bem. Bom, essas e outras questões a Daniela vai estar respondendo aí em Goiânia, se tudo der certo, Norte Tamandaré, Rua 7 aí, ó, tá vendo? A partir de 24 de abril. E seria muito bom a gente dar essa turma, porque terminando ali dia 15 de maio, data excelente para a pessoa fazer a prova lá no iniciozinho de junho, né? Exatamente, já fica ó, casadinho com a volta da Ambima, já vai com tudo fresquinho, vai ser muito bom. Vamos embora, gente, não perde tempo, não. Não perde tempo, não. 2 semaninhas aí para se preparar para a volta das provas, depois que termina o curso, é fundamental. Exatamente. Aliás, essas questões a gente vai estar respondendo no dia 15, né? Você vai estar respondendo no último dia aí do curso. Exatamente, é o último dia de curso. É o fechamento, né? Fechamento. Planejamento financeiro, basicamente, não tem matéria. Não, é só bate-papo. Esse tipo de bate-papo. Esse tipo de bate-papo, né? As coisas que acontecem no dia a dia. É isso mesmo. Muito bem, vamos para a segunda questão, então. Que agora o Cristiano responde ao vivo da sua câmera, que já está aqui no ponto aí, Dani. Você ainda não viu esse mecanismo, vai ver agora aí, ó. Ah, que joia! Uma nova tecnologia. Eu só preciso sempre checar aqui, porque eu ando errando de vez em quando aqui com a questão do som, mas está certo. Vai lá, Cristiano, com você. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, galera. É um prazer fazer parte dessa live, mais uma live aqui de resolução de questões do IFB. Espero que todo mundo aí esteja se cuidando. Daqui a pouco essa pandemia passa e a gente está de volta com tudo, com os cursos presenciais, para a gente tirar nossa certificação esse ano de 2021. Então vamos lá, resolver aí 2 questõezinhas sobre decisão de investimento, né? Vamos para a questão então de número 2. A questão diz o seguinte: o Copom sinalizou em sua última reunião a redução da taxa de juros. Neste cenário, um profissional recomendará aos seus clientes: 1. Aumentar a posição em ativos indexados ao DI. 2. Reduzir a posição em renda variável. 3. Aumentar a posição em ativos pré-fixados. Está correto o que se afirma apenas no quê? Então vamos lá. Primeira coisa que a questão diz é: a taxa Selic vai cair. O Copom sinalizou que a taxa de juros vai cair. E quando a taxa de juros cai, o que acontece com o preço do que é pré-fixado? Sobe. Essa é aquela regra principal dos investimentos quando a gente fala de investimento pós e de pré-fixado. Se a taxa de juros da economia cai, o preço do que é pré sobe. Se a taxa de juros sobe, o preço do que é pré cai. Então a questão disse, vai cair a taxa de Selic, ela não caiu ainda. Então no momento em que ela for cair, o preço do que é pré-fixado vai subir. Então a valorização vai estar naquilo que é pré-fixado. Se a taxa de juros vai cair, o pós-fixado, aquilo que é indexado em DI, o valor do que é pós-fixado vai cair. Então olha só, no item 1, aumentar a posição em ativos indexados ao DI, é falso, porque se a taxa de juros vai cair, o que é pós-fixado, que é indexado ao DI, vai cair também. O valor unitário, o preço unitário desse investimento. Então não vai valer a pena, a gente vai perder dinheiro. No 2, reduzir a posição em renda variável, na verdade é o contrário, né? Porque se a taxa de juros vai cair, vai ficar menos atrativo para os investidores aplicar naquilo que é pós-fixado. Então os investidores vão querer arriscar um pouco mais para ter uma remuneração maior. Pode ser em algo pré-fixado, que vai valorizar,
ou até mesmo na renda variável, né? Vai depender aí do perfil do investidor, dos objetivos do investidor, do suitability. Então, não necessariamente ele vai reduzir a posição em renda variável, vai depender aí do perfil e dos objetivos do investidor. No item 3, aumentar a posição em ativos pré-fixados, esse sim é verdadeiro. Se a taxa de juros cai, o preço do que é pré-fixado vai se valorizar, então é onde a gente vai concentrar o nosso investimento, por isso o 3 está correto, só o 3 está correto, 1 e 2 falso, é o que está no gabarito na letra C. Somente o item 3 está correto. Não é isso, Henrique? Quando a taxa de juros cai, o preço do que é pré-fixado sobe, fica mais atrativo a gente aplicar no que é pré-fixado, e é isso. Alguma outra coisa aí, Henrique? Pode complementar. É isso, Cris. Regra da caneta de novo, né? Você vê que assunto do CPA 10, né, Dani? Aí, continua até agora, não acaba. Não acaba. Aliás, isso é um mantra, né? Nosso. Eu acho que esse é o conhecimento que um profissional de banco, principalmente quem lida com investimentos, mais usa. O conhecimento mais válido de todas as CPAs é esse aí das taxas de juros. Super válido. Até porque a maioria dos nossos alunos, principalmente no CPA 10, né, quando eles chegam lá no CPA 10, eles não sabem disso e até tem uma certa dificuldade de aceitar essa conta, né? E assimilar, exatamente. Demora um tempo até você aceitar, e se você falar isso para o cliente ele não vai entender que no pré-fixado ele tem risco. Aliás, Henrique, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Estava conversando com você mais cedo sobre essa ideia que eu tô, e o primeiro que eu vou soltar é sobre o movimento das curvas de juros, impacto nos investimentos, porque eu tô repetindo tanto isso. Eu falei assim, gente, eu vou gravar um vídeo, vou postar aqui no Instagram, bota no YouTube, se for o caso, e a hora que alguém me perguntar, eu só... Não, Thaís, conta, porque tá todo... Vê se o Safra te arruma um holograma para você colocar lá na sua mesa. Aí, quando o cliente te perguntar isso aí, você põe lá. Alexa, vai tomar um café. Aí. Porque assim, os clientes estão realmente bastante incomodados, porque não é comum, a gente sabe que é super comum, o mercado todo, na verdade, é regido pelo movimento dos DIs futuros e não necessariamente Selic, né? Selic controla crédito, política monetária do Banco Central. Os investimentos, mesmo, precificação dos ativos e o que impacta nos títulos pré-fixados, indexados à inflação, fundos imobiliários e até mesmo no volume de negociações da Bolsa, é o movimento dos juros futuros, né? Só que os investidores não estão acostumados com isso e muito menos com esse movimento tão forte, né? Que a volatilidade, ela de fato está muito forte. Então, é um assunto que está bem em alta e acho que está todo mundo escutando falar, o juro está abrindo, é por isso. O juro está subindo, é por isso. Minha previdência pré-fixada está dando negativa. O juro está subindo. Mas como assim? O que é isso? A Selic está 2%. Mas bom, essas e outras questões, Cristiano vai estar respondendo a partir de 26 de abril em São Paulo. São Paulo, sim, já com liberação de aula confirmada com o decreto do governo do estado, né? Então, 26 de abril a gente inicia, com certeza, se nada acontecer de muito catastrófico daqui até lá, a gente inicia essa turma que termina no dia 13 de maio. Mais uma vez, uma data boa para terminar a turma, para o aluno fazer logo no iniciozinho de junho. E aproveitar esse período de quarentena para estudar, né? Exatamente. Esperta quem está aproveitando esse tempo para estudar mais, né? Então, quem estava com prova marcada aí já para os primeiros dias de maio, ganhou esses dias aí. Então, aproveitem, não parem de estudar. Joguem a seu favor, né? Joguem a quarentena a seu favor. Muito bem. Vamos para a terceira questão, Dani, que é sua? Bora lá. Questão boa essa, hein? Tá na pedra. Questão ótima essa. Esse aqui é um dos grandes fantasmas, né, dos candidatos de certificação, que é a parte de fundos de investimentos. No CEA ainda vem algumas questões importantes de fundos, mas não tão pesado o volume quanto na CPA 10, por exemplo, né?
Mas aqui a gente vê estratégias um pouco mais complexas do que também na CPA 10 e 20. Então, o grande ponto dessa questão aqui para responder é, de fato, entender como funcionam os fundos de investimento e suas estratégias, né? A divisão da Ambima, né, da Ambima e da CVM, e qual estratégia o fundo adota, né? Então, vamos lá. Um investidor que busque aproveitar as flutuações macroeconômicas e seus impactos em todos os mercados tem como fundo mais indicado para aplicação um fundo A, multimercado estratégia macro, B, ações indexado ao Ibovespa, C, referenciado no DI e D, multimercado de capital protegido. Gente, essa questão aqui é o seguinte, ela não é muito comum de cair, mas pode ser que caia, né? E é importante saber como os fundos funcionam. E eu sempre digo, Henrique, para os alunos, né? Muitas vezes a resposta está no enunciado, e essa aqui é uma questão típica disso, né? Então, a resposta, o enunciado já está dando, né? O investidor quer buscar aproveitar as flutuações macroeconômicas, né? Então, olha só, fazendo uma análise das alternativas, de baixo para cima. Multimercado de capital protegido. É um fundo multimercado que não tem muitas regras, pode investir em diversos cenários ao mesmo tempo, no entanto, ele utiliza a estratégia de hedge na carteira, ele utiliza derivativos para trazer um resultado meio que já esperado para o fundo, né? Então, não é um fundo que vai buscar todas as oportunidades disponíveis. Referenciado no DI, também o próprio nome do fundo já diz, né? É um fundo passivo no DI, então é um fundo que vai buscar acompanhar o retorno do CDI, não é nem superar, então também não é a alternativa que a gente quer. Ações indexado ao Ibovespa, também é um fundo passivo de ações, né? Ele vai buscar oportunidade no mercado de ações, buscando replicar o índice Ibovespa, o resultado do Ibovespa, então é um fundo mais específico, né, de estratégia específica. E aí a nossa resposta, que é a correta e por eliminação é a que sobrou para a gente, que isso é uma técnica de prova que eu ensino também nas aulas, sobrou para a gente o multimercado estratégia macro, que de fato é um fundo que vai buscar ganhos, né, vai buscar trazer ganhos em todas as oportunidades do mercado, sem uma regra específica, né? Então, ele vai buscar estratégia em juros, moedas, própria renda variável, investimento no exterior, entre outras alternativas que o gestor achar pertinente, achar que tem oportunidade, tá? Então, fundo multimercado estratégia macro é que vai buscar aproveitar as flutuações e oportunidades no mercado macroeconômico, ok? Bem tranquilinha essa aí. Ela é meio que intuitiva e, de novo, né? Fiquem sempre ligados ao enunciado, que na grande maioria das vezes a resposta já está lá. A questão, ela... muita gente não presta atenção, e eu vou te dizer, Dani, eu nunca tinha prestado atenção na palavra macroeconômica desse enunciado. Tá e depois vendo? é o fundo de macro, né? Macroeconômico é o macro. Isso aí. É uma forma boa de analisar, também é uma técnica de responder. E muita gente marca o Ibovespa, né? Acho que é onde o aluno mais vai ter dúvida, é marcar ali o Ibovespa. Mas o caso é que ele não está falando que o Ibovespa a gente vai quando a gente acha que as coisas vão ir bem. Mas aqui ele está falando da flutuação macroeconômica, do sobe e desce, né? Não é isso que o fundo Ibovespa está atrás. O fundo Ibovespa está atrás disso aqui. Exatamente. É aí que a gente deveria ir, né? Porque o fundo macro, o gestor vai determinar ali os setores que ele entende que tem oportunidade de ganho. E aí ele vai balancear a carteira de acordo com o viés daquela estratégia, né? Então, ele pode estar posicionado em juros se ele está com expectativa
positiva para juros e vendida em câmbio, né? Aí ele pode montar estratégia de câmbios real versus diversas outras moedas, não só necessariamente dólar. E aí a gente tem visto muito aí os fundos macros atualmente adotando estratégias do real contra a moeda chinesa, o euro, entre outras economias emergentes. Aí tem gestor que foca na economia emergente, taxa de juros de emergente, não é nem só taxa de juros. Então, assim, é um fundo que ele tem muito amplo. O gestor, ele trabalha ali bastante estratégias mesmo, e aí, de acordo com o que o mercado vai flutuando, ele vai capturando ganho em alguns espaços específicos, né? E aí traz um equilíbrio para a carteira, que não fica posicionado numa única direção. Quando o mercado está positivo, ganha, quando está negativo, só perde. Então, eu particularmente, eu sempre falo, eu particularmente sou uma entusiasta de fundos, e os macros são os que eu mais defendo, porque é onde eu acho que o resultado acontece de uma forma mais perene, sem grandes solavancos, mas sem grandes sustos também. Então... Perfeito. Boa questão mesmo. Bom, essa e outras questões o Anderson vai estar respondendo aí em Brasília, a partir também do dia 26 de abril. Essas questões ele vai estar respondendo no dia 12 de maio. O Anderson, que daqui a pouco deve estar entrando aqui para dar a aula do módulo 4 do CFP, né? Nessa mesma sala aqui. Já tem alguns alunos aqui na sala de espera. E o Anderson que ministra esse módulo 4 do CFP, a Dani ministra o módulo 1, o Anderson ministra o módulo 4. E essa vai estar sendo uma turma ao vivo, né, do CFP. Mas do CE, ele começa em Brasília, no dia 26 de abril. Lá pelo dia 12 de maio, ele está respondendo essa questão aqui. 12 ou 13 mesmo. Isso é bem assunto já do último dia, né? Exatamente. É o último assunto do dia, inclusive. É o finalzinho do dia, finaliza o curso com essas estratégias mais direcionadas dos fundos, que eu particularmente gosto demais, né? Setoriais, enfim, é muito legal essa parte. A galera não gosta dos fundos, né? Eu adoro os fundos. Muito bem, vamos para a última pergunta do dia? Quem vai comentar novamente, Cristiano. Cris, tá aí contigo então. Então vamos lá para a nossa quarta questão. É uma questão agora que fala sobre finanças comportamentais, né? Sobre ancoragem. Um investidor compra uma ação do setor imobiliário por 60. Então vamos lá para a nossa quarta questão. É uma questão agora que fala sobre finanças comportamentais, né? Sobre ancoragem. Um investidor compra uma ação do setor imobiliário por R$ 60 no ato do seu IPO há 1 ano. Uma empresa concorrente desta, no mesmo setor, está para abrir o seu capital pelo mesmo valor hoje. Se o valor da primeira ação é R$ 100 hoje, um investidor que apresenta um viés de ancoragem acredita que a segunda ação valerá daqui a 1 ano quanto? Letra A, R$ 100, letra B, R$ 60, letra C, R$ 120 e letra D não se pode determinar. Então vamos lá. Viés, ancoragem, disponibilidade, representatividade são falhas no comportamento, né? São as chamadas heurísticas. O investidor racional, ele toma suas decisões baseadas no risco, no retorno e principalmente nas informações que ele tem disponível. Mas a gente às vezes pode ter desvios de comportamento que atrapalham a tomada dessa decisão. Ancoragem é um desses desvios de comportamento. Basicamente é quando o investidor toma a decisão baseada numa crença, num valor pessoal, em algo que ele acha que é suficiente e não precisa fazer mais nada, né? Então, quando aí a questão diz ancoragem, ele está dizendo o seguinte, olha, essas informações são suficientes para o investidor tomar a decisão. E a gente sabe que não é verdade. Depende de uma série de outros fatores. Mas quando o investidor atua com ancoragem, ele pega uma informação e acha que aquilo é suficiente e usa ela como referência para todas as outras decisões, né? Ele usa como uma âncora aquele valor e aquele valor passa a ser a referência para tudo que ele vai tomar de decisão. Então, olha só. No ano passado, uma empresa do setor imobiliário abriu um IPO R$ 60 e 1 ano depois ela vale 100.
Ué, se no ano seguinte uma outra empresa do mesmo setor vai fazer a mesma coisa, ele imagina que o valor vai chegar a quanto? Vai chegar exatamente ao mesmo valor da empresa anterior, não é verdade? Por quê? Porque ele está se ancorando que são coisas iguais. Ele parte do pressuposto que só porque uma empresa fez o IPO por 60 e se valorizou até 100, a outra do mesmo setor também vai fazer isso. Então ele parte daquela decisão com viés de ancoragem e acha que o valor vai seguir aquela mesma referência, vai chegar a R$100, por isso o gabarito é letra A. Vamos lembrar aí para a gente não confundir, né? Uma coisa é ancoragem, quando a gente pega essa informação e acha que ela é suficiente, a gente simplesmente diz que ela vai me levar com uma referência para a gente tomar a decisão no futuro. É diferente da gente olhar, por exemplo, a heurística da disponibilidade, em que a gente acontece as coisas por memória, né? As decisões acontecem por memória. Aconteceu lá no passado, eu vou fazer de novo. A questão não fala isso. Quando for disponibilidade, muito provavelmente vão dar uma dica para você ali de na outra vez aconteceu assim, vai acontecer de novo. E normalmente tem relação com o mesmo tipo de investimento, né? Já no caso da representatividade, são poucas informações disponíveis para se fazer uma análise. Veja que aqui o investidor não fez uma análise muito crítica, não. Ele simplesmente pegou, achou que aquela informação é suficiente. Na representatividade, a gente tem mais informações, mas elas não são suficientes para tomar aquela decisão. Quando a gente toma uma decisão com análise incompleta, incorreta, a gente tem a heurística da representatividade. Mas aqui a questão deixou claro, né? De acordo com a ancoragem. Então, na ancoragem, ele tomou como uma referência um valor, e esse valor vai ser referência para ele tomar a decisão dele. Ele acha que aquele valor é suficiente. Por isso, então, o gabarito aí, letra A, R$100. Certo, Henrique? É isso, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado, continuem os estudos, se cuidem e daqui a pouco a gente está de volta com as aulas presenciais do IFB juntos para a gente passar e pegar a nossa certificação. Grande abraço, até a próxima, valeu! Muito bom. É isso, né, Dani? Sabe o que uma vez o Enio, professor lá de Ribeirão Preto, estava comentando? A disponibilidade, ela é atemporal. Memória é atemporal. Ela, um dia aconteceu, uma vez aconteceu, mas não tem uma data. E a representatividade e a ancoragem, elas vão colocar um dado temporal, né? Eu até uso uma diquinha, que a disponibilidade também ela tem muita relação com mídia, né? Com o que o investidor ou a pessoa ouviu também falar, não somente da própria memória, mas o que ele tem de informação disponível por ter ouvido. Acho que é uma boa dica também para alguma questão. Vai ter alguma questão que vai trazer alguma informação disso, então acho que é válido. Eu, para mostrar a heurística da ancoragem, eu peço para o pessoal adivinhar qual é a população do Egito, né? Ela é mais de 100 milhões. E qual é a população da África do Sul? Ela é menos de 100 milhões. Isso eu estou ancorando. Os 100 milhões virou uma ancoragem. As pessoas vão dar chutes próximas, né? Desse valor de 100 milhões. Ou para cima ou para baixo. Só que do Egito é pertinho ali, 110. Da África do Sul é bem menos, uns 40 milhões aí. Na África do Sul o pessoal erra pra caramba. Eu gosto muito de estudar PNL, então ancoragem é um assunto que eu gosto bastante. Eu também. Aliás, quem me explicou essa coisa da ancoragem assim, dessa forma, né? Foi exatamente esse cidadão que está aí na foto aí, o Alan, né? Professor do curso ao vivo. E também das turmas lá em Curitiba. E do módulo 2 do CFP. Ele que me falou uma vez desse conceito da ancoragem assim, de uma forma bem didática, né? Aí eu falei, poxa, vamos colocar assim na apresentação. Fica bom. Show, depois eu quero ver. Esse exemplo aí de você ancora um número, né? É o que aconteceu aí com o cara. Ele ancorou que sobe de 60 para 100. É uma ancoragem, não é uma memória. O dado existe, o fato aconteceu, não é uma lembrança. Só que ele acredita que vai sempre ser repetido daquela forma. Ele acredita e não necessariamente vai.
E se acontecer 2 ou 3 vezes, aí é a armadilha da confirmação, né? Teoria da confirmação, exatamente. Oi, Anderson! Que bom te ver de novo. Tudo bem? Bom, Dani. Tudo bom, Henrique? Tudo bom, Anderson? Tranquilo, tudo bem. Estava testando o som aqui antes de abrir a câmera, só para ter certeza que ela dá tudo certo. Eu adoro usar o som da minha TV que fica aqui do lado, mas senão dá muito eco com a voz de vocês. Falei, não, deixa eu botar o fone que fica melhor. Mas é isso. Pô, estava vendo aí sobre a ancoragem, gosto muito dessa parte. Eu penso seriamente em fazer um mestrado nisso. Se eu encaro um doutorado como o Henrique, eu acho que não, mas o mestrado eu até penso. Que isso, Anderson. O doutorado é gostoso. Vai discutir coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Eu não sei se eu encaro nenhum mestrado, então, Anderson, você já está pontos na minha frente. Não me imagino fazendo um TCC acho que eu imagino de novo, sempre gente. que ainda não tenho filho. O dia que eu tiver também, eu já acho que desisto também, não sei. Deus é mais. Não, vamos fazer certificação. Mas o Henrique é um cara disposto, viu? Eu vou falar que para encarar a USP depois, já com filho e tudo mais, é muita disposição. É uma cabeça desse tamanho, assim. Isso vai é bom. pro pós-doc, Henrique? Não, o negócio foi cansativo, sim. Não sei se eu faria de novo. Vai pro pós-doc, não? O pós-doc sabe que é uma coisa mais tranquila, né? Porque você vai desenvolver a pesquisa, é uma coisa mais tranquila. Difícil é depois se você quiser ser efetivo, né? Eu vou fazer pós-doc em Geografia das Finanças, Anderson. Você que gosta das geografias aí. Eu adoro bater papo com você. Tem cada coisa que eu descubro que eu nunca imaginei que existia. Não, o Henrique, ele é assim, um poço de informações. De verdade. Dá vontade de botar para gravar assim, e deixar ele falando. Só deixar ele falando. Não, mas é bom mesmo. De inteligência e sabedoria, isso aí tem bastante tempo nas costas, viu? É verdade. Admiro bastante, Henrique. Não é porque tá na são sempre conversas muito ricas. Muito verdade. É verdade, não é porque a gente está na sua frente aqui mesmo, não, porque eu e o Anderson sempre conversa sobre isso. Quando a gente está batendo papo no boteco, a gente fala isso também. Exatamente. Ó, meu filho está aqui hoje na sala, ele não concorda em nada do que vocês estão falando. Pois filho pode ter orgulho do seu pai. Dizem que santo de casa não faz milagre, mas, enfim, com empenho você chega lá. Exatamente. É isso aí. Posso nem contar como é que é o dinheiro do povo lá de casa. Para mim, só deu mais certo depois que eu abri a conta de todo mundo, que até então não dava. Não quiseram nem abrir a conta comigo. Olha para você ver, não confio. Porque o povo tem medo. Private Bank do Safra, não, é dinheiro demais. Não tem interesse, não. Eu não sou milionário ainda para você cuidar da minha conta. Nem sempre eu fui private, hein, Anderson? Lembre-se disso. Já estive em corretora. Mas que isso assusta os amigos, assusta. Não assusta não, Dani? Assusta. Tem dia que assusta até eu ainda. Eu tive na sua pele já, não sei como é que é isso. Ai. Henrique, então vamos deixar o Anderson trabalhar agora. Deixar o Anderson trabalhar, né? É verdade. Anderson que vai ministrar uma turma igual essas aqui que o Alan está ministrando, né? Ao vivo pelo Zoom. É uma forma aí da gente ter uma proximidade maior entre o aluno e o professor, né? Mesmo numa modalidade online. O Anderson está conduzindo o CFP, módulo 4, começou ontem, né, Anderson? Módulo 4. Isso, começamos ontem, vamos aí encarar mais uns diazinhos de aula. E, aliás, você que está aí pensando, está fazendo o CE e pensando no CFP, temos agora uma sequência de lives, né? Essa quinta primeira live para falar de como começa a estudar para o CFP, né? É isso aí. Muitas vezes 7h15 da noite no Instagram. A Dani conduz a segunda para falar de módulo 1 e assim sucessivamente, né? É isso aí. Acho que é super válida são super válidas essas lives, né? Porque muitas vezes muitos alunos até vêm me perguntar: nossa, Dani, eu estou pensando em fazer o CFP, mas eu não sei nem por onde começa. Então aqui a gente vai meio que dar o caminho das pedras mesmo. Acho que vale a pena todo mundo aí acompanhar, ficar ligado,
A gente vai soltar depois, né, Henrique, a divulgação. Fica de olho aí nas nossas páginas, nas páginas do IFB, que a gente vai estar sempre municiando vocês de informações sobre as datas. Você fala ali em sala, o cara já né, já mostra a sala pronta, isso aí. Sala pronta. Dos estúdios da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Que maravilha. Tá, a salinha aqui, o professor Gustavo lá no fundo. A Dani a sonhar tá aí, Henrique. Ela adora essas coisas. Falou Rio de Janeiro, já fica doida já. Gente, eu amo esse O povo de lugar. Goiânia é assim, falou que tem praia, dá um desespero, é a vontade. Exatamente, mas você sabe o que sempre acontece? Dani, mas eu penso mesmo. É sempre bom. Acho que quando vê a praia, esse povo do Centro-Oeste. Anderson, mas você sabe o que sempre acontece com a gente quando a gente chega na praia? O que sempre acontece com o goiano quando chega na praia? Quer botar o pé na areia. Chove. É um horror, gente. Aí ele põe o pé na areia chovendo, porque ele vai botar o pé na areia de qualquer jeito. Pois eu fiquei de férias no Rio de Janeiro, pleno outubro, 10 dias, peguei 10 dias de chuva e eu tava lá na praia, porque eu não sou obrigada. Então não vai para Ubatuba, que lá chove mais um pouquinho do que no Rio. Também já peguei chuva nesse lugar, detestei, inclusive, por causa da chuva. Vai para Bahia lá, Bahia chove pouco. Agora não. E perto do Rio, a região de Araruama, Cabo Frio, chove pouco. E em Santos, Henrique, chove muito ou chove pouco? Chove razoável, viu? Não é tão pouco assim, não. Menos do que Ubatuba. Porque Ubatuba pega duas chuvas, né? Ela pega a chuva que vem pelo Guarujá, que vem do mar, e pega a chuva que vem beirando a serra. Por isso que chove muito. Santos só pega a chuva que bate na serra, né? A chuva que vem do mar é mais difícil pegar Santos. Aí, tá vendo? Uma conversa com ele. Sempre assim. Ó, eu vou mostrar aqui no mapa para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó. É isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tem uma chuva que vem por aqui e uma chuva que vem por aqui, ó, beirando a serra. E aí ela chega aqui é Ubatuba, ó. Aqui é onde junta as duas, tá vendo? Uhum. A gente acredita, por isso que chove mais. O Guarujá é aqui, ó. Pega essa chuva aqui. Santos é aqui, ó. Pega essa chuva aqui. Ubatuba pega as duas, porque essa chuva vai bater exatamente aqui em Caraguá, Ubatuba. Aí ela fica batendo, acaba chegando menos aqui no Rio de Janeiro, ó. E essa ponta aqui não chove, porque a chuva passa assim ou assim. Aqui não chove, daí que aqui faz sal. Região dos lagos. Tá vendo? Tá vendo, Dani? Agora, quando você for pro Rio, vai para Cabo Frio, para Búzios. Não vai pro Rio. Menino, esses 10 dias eu fiquei 4 lá em Búzios, 4 dias de chuva. Mas aí não dá. Aí deve ser coisa de goiano mesmo, né? Eu falo, gente, vocês não acreditam. É verdade, a vida do goiano é difícil. Imagina. Bom, Anderson, temos que deixar você trabalhar. Dani, rapidinho. Vai lá, pessoal. Obrigado pela participação. Imagina. Obrigada sempre um prazer estar aqui, sempre que eu puder. E você quiser, estarei. E quem quiser ter aula aí com a Dani ministra os cursos aqui em Goiânia. Meus rabiscos aqui no mapa, né? Deixa eu apagar tudo. Com o Cristiano aqui em São Paulo, Avenida Faria Lima, turmas com o Cristiano. E o Anderson, que eu também mostrei aqui, acabou aparecendo aqui em Brasília. O Gustavo também, que está ali no fundo, também aqui em São Paulo, né? E hoje estamos aqui no Rio de Janeiro. Tá um mapa bem nacional, né? Vou chamar o Carlos aqui de Manaus e o Antônio de Porto Alegre para completar esse quadro, né? E em Brasília a gente vai começar nesse fim de semana, hein, Henrique? Pois é. Brasília começamos esse fim de semana, verdade. Dia 10 começa a turma final de semana. E aí, dia 26, a turma durante a semana. E aqui em Goiânia começamos dia 24 de abril, não é isso, Henrique? 24 de abril. Se o prefeito deixar e o governador, estaremos lá. E quem não fez a inscrição ainda, corre que ainda dá. Tem uns alunos após aí que vai te acompanhar. Ah, é?
Uhum. Uau! São 3 inscritos que fizeram pós comigo que vão fazer aula com você. Eu falei, vocês vão adorar. Obrigada, querido. Maravilha. Depois me fala quem é para eu tratá-los bem. Mentira, eu trato todo mundo. Te mando no WhatsApp. Boa noite. Muito bem. Dani, vamos deixar o Pois Anderson é. conduzir a aula aí. Boa noite a tchau, Dani. todos. Até breve. E, Até. pessoal do CE, até segunda-feira, mais uma live aqui. Amanhã temos Agente Autônomo, Operações de Derivativo comigo e com Luiz Gustavo, professor de São Paulo. Até amanhã!